Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Aleluia. Nós vamos continuar. Então, nós estamos estudando esse assunto de fé. Amém? Durante todo esses dias, nós temos aí tido palavras poderosas sobre esse assunto de fé. Amém? Desde o primeiro dia eu amo ficar estudando principalmente sobre esse assunto, porque já foi dito que é um assunto que a gente se sente incentivado a praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Amém? E a gente nunca pode pensar que a gente já ouviu tudo, porque nós precisamos estar aprendendo cada dia mais, porque nós precisamos estar praticando aquilo que nós aprendemos. E como, às vezes, nós não estamos alcançando a praticar algumas coisas, então nós precisamos estar reaprendendo, reouvindo, ouvindo e ouvindo e ouvindo. Mas não se torna maçante. Alguém pode pegar meu óculos, por gentileza? Obrigada, queridos. Obrigada mesmo. Isso. Porque você sempre vai ter a prática. Você sempre vai ter a prática. Então, a prática, querido, obrigada. A prática, ela vai te levar a uma novidade de vida, que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que é para nós vivermos em novidade de vida. E esse exercício, todos os dias, porque é todos os dias, vai te levar à novidade de vida. Às vezes a gente pensa, puxa vida, repetição, puxa vida. Mas a gente vai aprendendo que, ao final das contas, Deus está sempre certo. Deus está sempre correto. Deus não erra. É como ele estava cantando aqui, Deus não muda, né? Ele não muda, mas, ao mesmo tempo, Ele faz tudo novo. Não é interessante isso? Deus não muda, mas Ele faz tudo novo. Através da fé. Aleluia. E nós precisamos acolher essa palavra com mansidão. Acolher ela com mansidão, porque ela é quem vai nos fazer exercitar, praticar. Cada dia, eu tenho aprendido ao longo desse tempo que eu estou com o Senhor, mais de 25 anos, bem mais, já quase 30 anos, que a gente tem que aprender diariamente. Diariamente. E quando chega ao final do dia, mesmo que sejam tempos de desafios, você vai ser acolhido por essa palavra, da mesma medida que você acolhe a ela. Se você acolhe essa palavra, ela vai te levar. Ela vai te levar à vitória, porque essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. A nossa fé é que vai vencer. A nossa fé vai vencer e é certeza de vencer. É certeza de vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então, eu escrevi aqui, eu quero começar com um ensino, porque Paulo, ele falou assim, acabei a carreira, né? Completei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? Isso está escrito lá em 2 Timóteo. Ele escreveu para Timóteo,
lá no livro, no capítulo 4 e no versículo 6 ou 7. 7, né? É isso? Aleluia. Porque havia a preocupação de Paulo de deixar uma herança. Não é isso? Olha lá, 4:7. Combati o bom combate. Terminei, completei a carreira que me foi oferecida. E guardei a fé. Então ele começa assim: combati um bom combate. Rapaz, será que tem combate que é bom? Segundo Paulo, sim. Agora, se você olha para a vida de Paulo, ele era um discípulo do Senhor, era um grande guerreiro do Senhor, da fé. E ele, se você olhar para a vida dele, era um grande combate, realmente era um homem que estudou muito, né? Que zelava muito pela fé. Mas ele tinha algo que ele precisava ser corrigido. E Deus veio e corrigiu. E ele rapidamente, ele acolheu aquela palavra. Ele entendeu aquela palavra. E ele entendeu que ele teria que ter uma jornada com o Senhor. E Deus começou a fazer uma jornada com ele. E ele diz: eu acabei essa carreira, essa jornada que Deus me propôs. Acabei a carreira. Mas eu fiz uma coisa muito maior do que tudo isso. Eu guardei a fé. Amém? Aleluia. Então, você vê, olhando para a vida de Paulo e olhando para a vida de muitos, a gente já teve aqui, desde o início, exemplos. Nós começamos até com o irmão Ronaldo aqui falando sobre exemplos de fé. Depois tivemos domingo falando sobre fé também. E agora esse domingo, na outra quinta-feira, nós tivemos uma pessoa de fora, né? E falando sobre fé, ela falou sobre a operosidade da fé, ou como é que a fé opera. São coisas tão extensas e grandiosas que a gente precisa estar sentado, aprendendo sobre isso. É necessário nós aprendermos a entender fé, a guardar a fé. Ele aprendeu. Por quê? Nós olhamos pela vida de Paulo. Paulo tinha um zelo. Mas ele estava correto? Não. Ele estava até matando pela fé. Ele matava pela fé. Ele concordava com a violência pela fé. Aí Jesus veio e falou: não, Paulo, espera aí, Paulo. Não é desse jeito. Ele veio corrigir. Então, se ele veio corrigir, ele veio educar. Então, diga: eu preciso ser educado na fé. Amém? Nós precisamos ser educados na fé. Eu brinco, até falo com as pessoas: a fé não é doida. Né? Fé não é louca. Fé, Deus não é doido, porque Ele é um Deus de fé. Amém? E nós temos que imitar o nosso Pai. Marcos 11, 23, que nós falamos tanto, fala ali: tende a mesma fé de Deus. A fé do tipo de Deus. E qual é a fé do tipo de Deus? Diga: fé bíblica. Fé segundo a Bíblia. Eu falo, se você não olha para o manual de instruções, é bem proporcional, é bem grande a proporção que você vai ou quebrar no meio o aparelho que você comprar, né? Se você não olha o manual de instruções, você quebra ele no meio. Ele ia ter uma durabilidade e não tem. Ele ia ter uma validade maior e não tem, porque não usa, né? É mau uso. Ou você vai apertar um botãozinho lá, né? E vai fazer uma coisa que não era para fazer.
que você não esperava. Não é assim? Então, nós precisamos aprender e olhar para o manual de instrução. Quem foi que criou a nossa vida? Eu acho fantástico quando você olha para Gênesis e vê que Deus foi rápido em resolver as coisas. Pá, pá. Adão pecou. Deus é onisciente, onipotente, todo-poderoso. Podia estar falando atributos de Deus aqui, gritando como o amado aqui. Deus é bom e tem que gritar mesmo. Porque Ele é bom e a gente não tem noção de quanto Ele é bom. Nem que a gente vivesse os 120 anos que Ele prometeu para nós, depois da queda, porque viviam muito mais. E se eu for embora nessa linha, eu vou embora, mas eu não vou embora, eu vou ficar aqui, vou voltar. Então, esses atributos do Senhor, Deus é tão rápido e tão maravilhoso que Ele, peraí, eu vou educá-los, e eu vou começar, depois de um tempo que Ele falou, olha, eu peguei Adão, eu peguei Eva e já corrigi eles e coloquei eles novamente no foco, porque eles tinham saído, eles estavam completamente perdidos, amados. Se você vê a sequência depois do que aconteceu, a próxima geração, a outra geração, e aí começaram a invocar o nome do Senhor novamente, porque aí precisava invocar, porque antes eles já tinham um encontro marcado às 18h, Deus vinha. Não precisava nem chamar, Deus vinha. Entende isso? Agora Deus está. Deus está. Yes, irmãos, meu Pai. Uau! Deus, Adão, sabia o nome de todos os animais, a inteligência de Adão, porque Deus estava e vinha, ele era a imagem e semelhança de Deus. Tem cientistas agora que estão estudando isso, como era lá antes do pecado, como era a inteligência das pessoas. E aí Deus devolve isso pela fé. E aí nós ficamos espantados quando Ele diz assim, se tivesse fé como um grão de mostarda, você diria a um monte, sai daí. Estou parafraseando, tá? Sai daí, monte. Para Abraão, o monte dele era o quê? A sua condição física. Para Sara era o quê? O seu ventre, nada. Para outros que você olha na galeria da fé, né? Eu não vou entrar lá, senão a gente fica lá. Ah, fica, irmãos. Fica. Hebreus 11, 1, por favor. Vamos lá, voltar lá nisso aí. Ele diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Eu fiquei estudando um pouquinho, aliás, eu fiquei estudando bastante, que delícia. Porque quando a gente começa a transmitir, a gente primeiro come, que delícia, que maravilha. Então, eu fui levada novamente a isso. E ele diz que fé é um título de propriedade. Deus, quando foi em Adão, Ele falou assim, você vendeu a sua propriedade. Você vendeu o que eu tinha dado para você. Né? Fala alta traição, né? Aí Deus, Ele recuperou tudo em Cristo. Oh, aleluia. Você lê o livro de Romanos, ele fala, se um pecou, veio um outro homem, a alma vivente, que
resgatou tudo isso. Pode deixar lá, por favor, Hebreus 11:1. E diz, ela é o firme fundamento. Essa palavra é muito importante. Nós devemos entender o que está escrito. É um firme e um fundamento. É um fundamento firme. E na Bíblia, uma versão bíblica que não tem em português, só tem em inglês, acho que é amplificada, isso. Amplificada, ela diz, é o título de propriedade. Na palavra de Deus, em Pedro, diz que nós somos nação santa e propriedade exclusiva de Deus. E Ele, como propriedade exclusiva de Deus que nós somos, Ele deu para nós esse título de propriedade, que é a fé. Então, o que você vai ter que fazer agora é não ficar pelejando contra o diabo. Mas eu e você, nós temos que somente reivindicar o que já é nosso. Por causa de Cristo. Em Cristo. Nele nós temos fé. Existe um título, a propriedade é de alguém. Você é propriedade do Senhor. Não está escrito isso? Porque todos somos de Cristo. E Cristo é de Deus. Então, todos são de Deus. Aleluia. Mas a fé é necessária, ele diz que a fé é um firme fundamento. É onde você pode botar o pé. Só que tem uma coisa, meu amado. Não é da mente. Não é mental. Não é intelectual. Ela é individual. Possa ser que, vez ou outra, eu possa exercer fé sobre alguns irmãos. Mas a fé que Deus colocou em nós como medida, como nós já vimos, e não precisamos repetir todas as coisas que já foram faladas, mas precisamos absorver as coisas que já foram faladas. Para quê? Para quê, meu querido? Para que nós possamos exercitar essas coisas. Elas vão fazer efeito. Vão fazer efeito. Nós oramos pela fé, nós cantamos pela fé, nós andamos pela fé, nós vivemos pela fé. É necessário entender que a fé é um fundamento. Porque se você tira o fundamento de uma casa, o que acontece com ela? Pode ser que ela seja a coisa mais linda do planeta. Lindinha de Jesus, toda pintadinha, toda arrumadinha, azulejo português, azulejos maravilhosos, porcelanato, põe ela em cima da areia, meu amigo, dá a primeira chuva. Agora, às vezes, uma que foi construída não com material tão nobre, mas está em cima da rocha. Vem a tempestade e ela não cai. Ela não cai. Porque quem pôs o fundamento foi Deus. E é a fé nele. Amém? Aleluia. É por isso que Paulo disse, existe um combate. Aleluia. Eu podia dar aqui 1 zilhão de versículos para você, porque a fé, ela é um assunto da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse você encontra fé. Você só não vai encontrar fé no céu, porque não precisa mais. Não precisa mais lá de fé. Tá? Lá tem alegria, tem graça. Aleluia. 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 Existem, então, níveis de fé, né?
Hebreus 11, 1 até o 6, ele vai falando. O 2, por favor. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Já foi falado sobre isso. Sobre o testemunho. É isso que eu falei. A casa pode ser até mais ou menos, mas uma hora vai dar testemunho, porque se ela estiver na rocha, vai aparecer. Vai aparecer. Aleluia. Aleluia. A fé tem voz. Existem tipos de fé que nós já vimos. Amém? E a fé, além de fundamento, ela diz lá, volta no 1, por favor. Ela diz assim, ela é a prova das coisas que não se veem. Aí que está. Se eu e você não tivermos a consciência de todas essas verdades que são expostas dentro da palavra de Deus para mim e para você, nós não vamos ter a substância para que nós possamos trabalhar em cima disso, porque o Novo Testamento, a nova aliança, ela é baseada numa parceria. E não teria cultos suficientes para a gente falar sobre fé, irmãos. É muito bom, porque você vai falar da aliança que você fez com o Senhor, é em cima da fé. A aliança, diga, aliança é uma aliança de fé. Você vê isso em Noé, né? Nós vimos com tantas pessoas aqui, muitas pessoas. Noé, Abraão, Jefité, os juízes, Josué. E as instruções para que a fé deles não se perdesse. Até Cristo, quando estava ali, ele estava falando com os discípulos, estava exercitando eles em fé. E os discípulos deram vaciladas na fé? Sim ou não? Sim, né? Mas fé, querido, é certeza, é convicção. Eles estavam sendo exercitados. Que a gente fala muito que Pedro afundou, mas Pedro saiu do barco, gente. Pedro tinha coragem. Se for tu aí, eu quero ir. Já pensou? Os outros 10 não falaram nada. Mas eles estavam na mesma situação. Vamos ver o que vai dar. Não é não? Só assistindo. Só observando. Mas essa é a atitude. Pedro não demorou para perguntar. Será que é o Senhor? Será que não é o Senhor? Não, é o Senhor? Se for o Senhor, eu quero ir junto aí. Fé é agora. Fé é na hora. Fé é para hoje. Não deixa para amanhã. A gente vai aprendendo isso. Não é do dia para a noite. E depois vai agradecendo. E se demorar, a gente até esquece. Mas um dia, Deus faz. E aí você fica assim, ó. Nossa, aleluia. Então, começa a ser exercitado nas pequenas coisas. Está com dor de cabeça? Não corre lá para o comprimido. Que às vezes Deus quer fazer uma surpresa e não pode. Porque você correu para o natural. Desculpa. Então, porque em Cristo já é. Aleluia. Como assim? Isso é combater o bom combate, porque ainda nós não estamos remidos no corpo. Né? Nossa alma está sendo salva. O que se fez novo? Diga, o meu espírito. Isso. O meu espírito está tudo pronto, está tudo certo, está tudo bem. Né? Mas a minha alma, ela precisa aprender. Amados, e para ensinar a alma, oh, aleluia, é só a palavra. A Bíblia diz isso. É ela que
disseca. Já ouvi essa palavra, achei excelente. Disseca, ela separa. Porque é muito junto. A alma, o espírito. É muito junto. Então, a palavra vem, ela vem como uma espada. Tal. Às vezes não atinge, aquela palavra não atinge a mim, mas atingiu a ela, atingiu a ele. Aí a próxima vai atingir ao outro. E assim como o corpo, nós vamos nos movendo. E crescendo em níveis de fé diferentes. Mas estamos crescendo, porque fé é dinâmica. Fé não fica parada. Fé entra em movimento. Como Deus, ele não está parado. Deus está em movimento. Então, aquilo que ainda não chegou, vai chegar. Ele não está embaixo de tempo e espaço como nós. Tempo e espaço é coisa natural, é da natureza, né? E o pior é da natureza caída. Porque Felipe, pela fé, foi trasladado. Se achou em Azoto. E eu nem vou falar nada disso aqui, senão... Vamos ver se a fé alcança essas coisas. Uau! Esse é o dom da fé, né? Mas eu creio que o tempo vai acontecer, que a igreja vai ser despertada sobre todos esses prodígios e maravilhas que aconteciam e vão continuar acontecendo. Aleluia! Eu creio que haverá um tempo que esse lugar também vai entrar nessas coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, nós podemos falar tanta coisa sobre fé. Nós podemos falar sobre a necessidade da confissão de fé, da palavra, de falar a palavra. Porque a palavra diz lá em Coríntios, que eu criei, por isso falei. Também já foi falado aqui. E todas essas coisas, queridos, são combate, porque nós estamos ainda nesse corpo. Então, temos que vencer coisas. Vencer a nossa mentalidade. A nossa mentalidade é vencida pela palavra. É por isso que nós precisamos acolher ela com mansidão. Se fosse facinho... Desculpa, irmão, vou falar uma coisa para você. Se fosse facinho, essa igreja estava lotada. Lotada. Para estudar a palavra. Aleluia. Mas é um caminho possível. Um caminho poderoso em Deus. Poderoso em Deus. Aleluia. Porque, às vezes, nós romantizamos esse combate, né? Paulo fala do combate, é um bom combate. O combate da fé. Que ele terminou a carreira que foi proposta para ele. Uma jornada com Deus. Um bom combate da fé, porque se tem um bom combate, querido, é porque tem inimigos. E não é o diabo, não. Só. Né? É a nossa mentalidade mesmo. Meu Deus, é a nossa mentalidade que precisa ser renovada pela palavra de Deus. Por isso que fala em Romanos, para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo. Você fala sacrifício hoje? Ah, não. Quero não. Agora, todo mundo quer boa notícia. Mas dentro da boa notícia tem o sacrifício. Oh, aleluia.
Mas é assim, querido, que acontece. Jesus fez o sacrifício por nós, o maior, que era do perdão, né? Para mim, às vezes pode ser que seja mais fácil perdoar do que para outros, mas isso é também um obstáculo para que nós alcancemos fé. Fé, ela é muito preciosa. Judas 1:20, você pode colocar lá para mim, por favor? Judas 1:20. Só tem um, né? Então é isso aí. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Olha de novo ele falando sobre construção. Construção leva um tempo. Fundamento da fé deve ser a base que nós nos construímos a nossa vida cristã, a nossa vida de fé. Tem que ser edificando sobre a vossa santíssima fé. Tem algumas versões que falam preciosa fé. Fala para o seu irmão aí, olha, para você acordar. A sua fé é muito preciosa. Ela é uma ferramenta para que eu e você nós possamos vencer e levantar o nome do Senhor na terra. Aleluia! Não que ele precise. Irmãos, pensa. Se Deus não podia fazer assim, acabou. Chega. Satanás, para com essa bagunça aí. Podia, não podia? Ele é o Todo-Poderoso, onipotente. Mas ele já determinou como seria. Ele já determinou. Seria pela fé. O meu justo vive pela fé. Porque quando ele estava lá em Abacuque, e Abacuque estava vivendo um tempo de combate, e ele não entendia aquele combate, ele disse, não, por que tu não faz alguma coisa, Deus? Por que tu não resolve isso logo? E Deus responde, e ele fala assim, eu vou subir lá na torre de vigia para saber o que Deus me diz, e vou apresentar a minha queixa. Ele sobe e começa a orar, se queixando. E Deus responde para ele. Olha, eu acho interessante a resposta de Deus. Eis o soberbo. Eita! Eis o soberbo. A sua alma não está alinhada. A sua alma não está alinhada na fé. Porque aquele que foi justificado, ele vive pela fé. Ele vive por confiar em Deus. Se ele sabia que Deus é todo-poderoso, por que estava reclamando? Aí Deus fala para ele, tá bom, eu vou te revelar o que vai acontecer. Vai acontecer isso. Aí depois o profeta, meu Deus, mas só depois de revelar, né? E quantas vezes eu não estou criticando ele, não, porque às vezes a gente é assim também. Será que Deus é capaz de ser tudo aquilo que ele disse que ele vai ser? Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, ele ficou com, diga, medo? Medo. Isso. Ele falou, o que vão falar de mim? Né? O que vão acontecer? Porque já tinha acontecido uma coisa terrível com ele. Ele matou uma pessoa e saiu de lá fugido. Aí Deus falou para ele, olha, quando disser quem te mandou aqui, porque foi isso que ele perguntou, o que eu vou falar? Quem me mandou aqui? Diga que quem mandou aqui, quem mandou você lá para Faraó, foi o eu sou. Eu sou o que sou.
eu sou o que sou. Uau, irmãos. Eu sou o que sou. É por isso que ele não muda. Será que Deus pode ser um bom pai? Será que Deus pode ser um provedor fiel? Será que Deus pode ser uma mãe? Será que Deus pode ser como a galinha que quer juntar os pintinhos? E aí Moisés vai para a frente do mar. E ele fala assim, por que clamas a mim, Moisés? Manda o povo marchar. Porque eu sou. E eu acho isso tremendo. Tem uma versão que fala que essa palavra eu sou, que o judeu nem pronuncia, né? Porque é só consoante, quer dizer, eu sou aquilo que você quer que eu seja. Não, vocês não pegaram, não. Deus quer ser aquilo que você necessita que Ele seja ao longo do caminho. Será que Deus pode ser salvador? Será que Deus pode ser libertador? Será que Deus pode ser restaurador? Será que Deus pode ser o que você e eu necessitamos? Yes! Fé! É lembrar disso todo dia. Meu Deus. Meu Deus. Sabe que eu achei interessante outro dia, e é verdade, de ver uma pessoa pregando e dizendo, olha, por que você está tão preocupado com chegar lá? Porque ia fazer uma viagem e tal. E Jesus mesmo falou isso, não andeis preocupados nem quietos com coisa alguma, mas tenha um relacionamento com o seu Pai. Porque o que Ele quer ao longo do caminho é se mostrar o eu sou. Ao longo, Paulo disse, eu completei a jornada com o meu Pai. Eu completei a jornada com Ele. Eu combati esse bom combate comigo mesmo. Completei a minha carreira. Eu guardei aquilo que Ele me deu, que foi a fé. Eu guardei essa coisa preciosa que Deus deu, a fé. A fé, Marcos 11, 24. Porque como é que a gente vai guardar essa fé? Quando Abraão foi fazer a aliança da fé com Deus, ele tinha que andar no círculo, né? Tinha que fechar um círculo e andar, e a Bíblia diz lá em Gênesis que ele vinha e fazia o caminho, fechando uma aliança com Deus, dizendo que ele ia ter uma geração numerosa, ia ser pai de nações, e ele estava lá sozinho. E ele fazendo aquela curva, mas ele tinha que espantar as aves de roubo, rapina. Porque se Satanás não vai poder te matar, ele vai querer te roubar. Não é coisa material esse roubo. Ele vai roubar o que você tem de mais precioso. Por isso que Jesus falou para Pedro, Satanás pediu para ti, sacudir e peneirar, mas eu roguei a Deus. Naquela época, havia um acesso
E Satanás pediu lá a Pedro, ó, vou peneirar. Mas eu roguei para que a tua fé não desfalecesse. Guarda a tua fé, meu irmão. Guarda a tua fé. Amém? Guarda do quê, meu querido? Guarda da dúvida. Guarda do medo. Guarda da falta de entendimento. Porque a falta de entendimento vai fazer a gente perecer. Da falta de perdão. Ih, aí pegou, né? Ah, mas eu tenho razão. Tá bom. Aí tu pesa fé, razão. Põe na balança lá. Quem pesa mais? Quem pesa mais? Aleluia, queridos. Deus nos instrui em todas as coisas. Nós precisamos entender algumas coisas dentro dessa parceria, e essas coisas reveladas são para nós. Amém? Eu vejo, amados, uma importância entre você estar aqui e esperando, né? O crendo, o gerúndio, é você estar exercitando o crendo, exercitando no caminhar com Cristo. Não perde esse caminhar com Ele, não perde esse caminhar com o Espírito Santo. É para isso que o Espírito Santo está conosco. Ele vai nos apontar a Cristo, vai dizer, ó, nele você pode, nele você pode, nele você pode, nele você é, nele você tem, nele. Ande nele. Ó, cuidado. Parece que perdeu, mas não perdeu. Mas quem vai dirigir, quem vai levar você é o Espírito Santo. Por isso que a palavra é a base, mas o Espírito, junto com a palavra, ele é a direção. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, tem alguns inimigos. É a falta de compreensão do que significa ser uma nova criatura, quem somos em Cristo, porque nós somos justiça de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que é usar o nome de Cristo. Precisamos entender a falta de ação na palavra, ou seja, nós temos fé sem obras. E por isso que Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Ela não vai fazer efeito. A fé sem obras, ela não vai fazer efeito. A dúvida, ela anda junta com o medo. São dois irmãozinhos. Quando vem o medo, a dúvida vem lá junto, né? A paz é a irmã da alegria, fica com a mãozinha dada com a alegria. Então, a dúvida é irmãozinho do medo. Aí vem o medo, aí vem, ai, será? Será? Né? Mas a dúvida, ela é contrária à fé, meu irmão. Então, nós estamos exercitados nessas coisas. Nós estamos sendo exercitados nessas coisas. Porque quando a dúvida anda junto com o medo, ela dá à luz a uma outra coisa que Jesus... É impressionante. Ele não conseguiu fazer os milagres que fazia em Nazaré por causa da dúvida do povo, por causa da incredulidade. A dúvida junto com o medo, ela dá luz. Sai o filhinho lá, o filhinho incredulidade, que é o contrário de crer, de fé. Amém? Aleluia. São inimigos que nós batalhamos todos os dias. Aleluia. Às vezes mais, às vezes menos. Mas nós temos um exemplo tão maravilhoso que é o nosso Senhor. Mateus 18, 21 e 22. Já estou terminando.
Aleluia. Aleluia. Tem um exemplo, quando Jesus viu a fé do paralítico, ela começou a agir, ele viu algo se movendo ali. O que era que tinha se movendo? O que estava se movendo? 4 pessoas falaram, não, eu vi, ele aconteceu, eu vou levar você lá. E, não dá para entrar? Como que não dá para entrar? Tá, peraí, dá para entrar, tem um buraco ali, vamos lá, vamos descer o indivíduo lá na maca com... Gente, tem até filme hoje em dia para a gente ver. Como diz o pastor, Abraão não tinha Bíblia, nem filme, nem coisa nenhuma disso. Gente, essa geração realmente conosco é inexcusável. Pedro disse assim, Senhor, até quantas vezes vai pecar o meu irmão contra mim e eu vou lhe perdoar? Até 7. Aí Jesus fala assim, não até 7, mas até 70 vezes 7 diariamente. Então, nós temos substância. Esse mesmo Pedro, esse Pedro aí foi o mesmo que escreveu a última parte que eu vou falar com vocês. Olha só o que ele escreveu depois. 2 Pedro 1, de 5 a 11. E com isso eu vou terminar. Veja que quantas coisas nós precisamos andar ainda. Por isso que Paulo disse, combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E ele diz assim, pode pôr no 4, por favor? Ele diz assim, ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Pelas promessas, pela fé, pelo fundamento da fé, nós ficamos participantes da natureza divina. Porque ele tem dado grandíssimas e preciosas promessas, mas que são ganhas pela fé. Para que por elas, através delas, nós fiquemos participantes da natureza divina. Nós somos participantes da natureza divina. A natureza de Deus está em nós. Nós somos participantes. Aleluia. E você não vai ver essa participação olhando no espelho, meu irmão. Não vai ver. Tu vai ver só tu lá no espelho. Vai ver eu no espelho vou ver eu, cabelinho branco, eu. Mas Deus disse. Então, se Ele disse, eu acredito. Porque Ele não é homem para mentir. Amém? E Ele disse, então, você devia ficar alegre. É por isso, você fica olhando muito no espelho. Não olhe no espelho, olhe para o que Ele diz. Aleluia. Olhe para o que Ele disse sobre você. Sobre você ser participante. Muitos são chamados, mas poucos são participantes. E ele diz, se você tiver fé nas grandíssimas e preciosas promessas, você vai ser participante da natureza divina. E você, por dentro, já escapou da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vai lá. E vocês também, pondo nisso toda a diligência, ou seja, você vai ter que pôr força. Diga força. Oh, aleluia. Fé para força. Acrescente a vossa fé. Olha lá, tem que acrescentar coisa na fé. Aquele Pedro lá, viu? Aquele Pedro lá que perguntou, será que eu tenho que perdoar meu irmão? Bom, bora lá. Olha o que o Espírito Santo fez com ele. E o que a palavra fez com ele. Acrescente a vossa fé a virtude. Você pode pôr na NVI, por favor?
A partir daí mesmo? Isso mesmo. Por isso mesmo, põe um empenho para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o quê? O conhecimento. Eita glória. Ao conhecimento, você acrescenta o quê? Domínio próprio. O domínio próprio acrescenta o quê? Perseverança. A perseverança acrescenta o quê? Piedade. Compaixão. Bora que meu tempo acabou. Bora lá. A fraternidade, a piedade acrescente fraternidade, fraternidade, irmandade. A irmandade acrescente o quê? O amor. Que nós já tivemos aulas sobre o amor também. Oh, aleluia. Porque se essas qualidades existirem e estiverem o quê? Crescendo em nossas vidas, elas impedirão que vocês e nós, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém, queridos? Eu vou terminar com isso, porque isso fecha alguma parte. Não fecha tudo, tá? É impossível. Quer dizer, é possível, mas nós temos que estudar bastante sobre fé, para que a fé ela venha a operar dessa maneira em nós. Eu queria deixar para vocês também um exemplo de um livro maravilhoso também, de uma pessoa que cresceu em fé, que foi aquela cabaninha, mas ele estava em cima da rocha, então Deus pôde usá-lo tremendamente. O livro do Smith Wigglesworth, Uma Vida de Fé. Ele teve uma vida de fé. Se você puder ler para compartilhar todas as experiências que ele teve em fé, é bom, tá? Eu estou na metade, não terminei ainda, mas é muito bom. Você vê como as possibilidades de Deus acontecem quando a gente tem fé. Amém, queridos? Graça e paz.